E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram um bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Amém. Vamos orar, queridos. Sem a graça do Senhor em nossas vidas, para iluminar o nosso coração e a nossa mente, irmãos, a igreja não será edificada. Não há como o homem ser salvo sem a operação do Santo Espírito ao ouvirmos a sua palavra. Oremos, irmãos. Deus maravilhoso, a dependência total do Senhor, Pai. Pela Tua palavra, o Senhor criou o mundo. Pela Sua palavra, o Senhor refaz o homem nos salvando, Pai, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação da Tua palavra, Pai. A ouvir acerca da palavra encarnada, acerca do Filho, Pai. O Evangelho, a grande notícia, a esperança, Pai, para o homem. E essa somente em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Por meio da Tua palavra, Pai, opera com o Espírito dentro de nós, Pai, silenciando todas as vozes, todas as poluições sonoras, Pai, para que ouçamos somente o Senhor. Poderosamente, Pai, age em nosso coração, na nossa mente, Deus. Fixa, Pai, que jamais seja apagada, que jamais seja esquecida a Tua palavra dos nossos corações. Pela suficiência, Pai, da Tua palavra, as Escrituras sagradas, Pai, fala ao Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, pela urgência que há nos nossos dias de se pregar a verdadeira palavra de Deus, por ver nações inteiras, por ver estados, por ver cidades ou por ver famílias inteiras se perdendo, mesmo supostamente professando uma fé em Deus. Nós vemos as coisas se perderem aos montes. Todas as áreas da vida dos homens estão sendo atacadas. Os homens não têm perseverado. A apostasia para todos os lados, fantasiadas de absolutamente tudo, as apostasias. Todas as apostasias são pintadas, são travestidas de desculpas e justificativas da própria justiça do homem. Onde é que nós somos inclusos, irmãos, quando Deus olha para nós? Onde é que nós somos relacionados quando, usar uma expressão, quando Deus se lembra de nós? Sabemos que Deus não nos esquece, Ele é onisciente. Em que lugar eu estou aos olhos de Deus? Veja, eu sei que eu sou ensinado desde a infância a buscar o meu lugar ao sol. Eu quero destaque e eu quero crescer e enfim, eu quero conquistar esse mundo. Mas, e aos olhos de Deus, aonde é que eu estou? Não há um ensino na mais tenra idade para as crianças
E nós crescemos assim, bem sensíveis, bem volúveis a abandonar em qualquer momento a nossa fé. No momento em que temos a oportunidade de se parecer com Cristo, da nossa fé ser provada, nós negociamos facilmente com o pecado. Nós negociamos facilmente com os nossos corações e acovardamos. O autor de Hebreus parece que bem contemporâneo, a situação bem contemporânea, aquilo que nós vivemos. O autor de Hebreus, certamente o apóstolo, não identificado, vê a mesma situação na igreja de predominância hebreia. Os irmãos perseguidos, acredito eu, como já disse desde o começo dos sermões, das exposições nessa carta, que a localização deles era em Roma, apesar da Bíblia não dizer, mas as perseguições fortes, ou até mesmo não só perseguições de morte ali do imperador, mas dos próprios judeus ali cercando-os e fazendo com que eles abandonassem a fé dele em Cristo Jesus e voltassem aos rudimentos, voltassem para tudo aquilo que apontava, para tudo aquilo que tipificava Cristo, voltar para as sombras, voltar para as cortinas fechadas. E assim, declarar que eles também eram crentes, que eles eram salvos e que vocês vão entrar no descanso do Senhor mesmo assim. E o autor de Hebreus, o tempo todo, no seu desespero, dizer, não entrarão no descanso do Senhor, não entrarão no descanso do Senhor. E através de ensinos, exortações. Através de ensinos, dizer o perigo que eles correm se eles não creem unicamente em Cristo Jesus como aquele superior, como aquele melhor e como aquele suficiente. Não adianta vocês ouvirem todos os contos relativistas, todas as outras opções e dizer, eu sou crente, apesar de odiar o meu irmão, eu sou crente, apesar de não observar tal preceito da palavra do Senhor, eu sou crente, apesar disso e daquilo outro, eu sou crente. E queridos, a situação que os hebreus viviam. Com todas as suas provações, queridos, as nossas, irmãos. Mas mais uma vez perguntar, será que você dorme? Será que você acorda se preocupando em que lugar você está aos olhos de Deus? Aonde você está relacionado, aonde você está arrolado. Se eu perguntar a você sobre seus amigos, você sabe os contar. Se eu perguntar sobre os seus familiares, você sabe. Se eu perguntar sobre o seu trabalho, você sabe. Se eu falar sobre os seus planos, você os relaciona também. Mas veja, aonde está você aos olhos de Deus? O autor de Hebreus, queridos, sabendo que alguns irmãos, dando os seus jeitinhos, alguns iam para a igreja, não prestavam atenção na palavra, é isso que o texto nos diz. Outros já não iam mais para a igreja, deixavam de congregar com todas as suas justificativas. E o assombro continuava, e apostasia após apostasia, a igreja sendo solapada pela convicção do homem de que estão certos, pela convicção do homem de que está tudo bem, de que eu estou bem aos olhos do meu Senhor. O autor de Hebreus, após ensinos e exortações, ele vai dizer, deixa eu falar para vocês, o conceito de fé, porque vocês estão enganados quanto ao conceito de fé. Você crê e esperar por algo que você não consegue ver. Aquilo que para o mundo é loucura, você pode começar a falar para o ímpio, para o mundo, que ele vai dizer, isso é palhaçada, isso é uma loucura. E nós sabemos que a palavra do Senhor é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Então, ter convicção e esperar por algo que nós não vemos. O Cordeiro de Deus que veio, tirou o pecado do mundo, assim nós o aguardamos uma segunda vez. Nós aguardamos a nossa morada celestial, o seu retorno. Da mesma forma, por isso que continua sendo contemporâneo aos hebreus e para nós. Depois da vinda de Cristo, depois de sua ascensão aos céus. Agora, depois da promessa cumprida, vocês vão abandonar a igreja dos nossos dias. Queridos, eu e você, nós temos feito isso, nós somos atacados e somos encantados e assediados para que também apostatemos, para que possamos desistir. Volto a dizer, com todas as justificativas possíveis, depois do conceito de fé, o apóstolo quer exemplificar. Deixa eu dar alguns modelos para vocês. E depois de dar uma lista dos heróis da fé, no versículo 32, então, irmãos, observem mais uma vez.
ele vai dizer: e que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. O autor ele tá com bastante cuidado para que ele não venha passar a ideia que foram apenas esses homens. Ele está com bastante receio de não se esquecer de outros. Ele quer dizer, olha aí é o corpo representado, esse é o povo de Deus representado, mas ele não quer que pensem só esses que foram os crentes, só esses que foram relacionados como os que tiveram fé aos olhos do Senhor. Ele está dizendo, olha, não haveria um fim se eu fosse relacionar aqui todos os nomes, se eu fosse aqui nomear absolutamente todos aqueles que pela fé entraram no descanso do Senhor, que pela fé tem histórias em suas vidas que venceram, que foram atacados, mas que venceram. Se ele quisesse insistir, ele diz, ia me faltar tempo. Por mais que eu tenha vontade, vai me faltar tempo. Ele então se refere primeiro aqui ao tempo que interveio entre Josué e Davi, quando o Senhor levantou juízes para governar o povo. Então ele menciona esses quatro aí, Gideão, Baraque, Sansão e Jefté. Gideão lutou tendo um exército apenas de 300 homens contra uma multidão de soldados midianitas. E seguindo fielmente, veja, não adicionando a sua sabedoria, não adicionando o seu conceito, o que eu acho, mas seguindo fielmente a instrução de Deus, apenas com aqueles 300 homens diante de uma multidão de soldados midianitas, eles se tornaram a maioria, pois eles estavam com Deus, pois eles ouviam fielmente a Deus. Juízes capítulo 7, versículo 7. Baraque recusou-se a fazer guerra com Sísera e o exército de Jabim. Se recusou a menos que a profetisa, a juíza Débora fosse com ele. Sabemos da glória, né? E isso para a vergonha de Baraque, dizer, se você não for comigo, se uma mulher não for comigo, se você não for comigo, Débora. Mas veja, ela sendo profetisa, ele lutou com os cananeus e derrotou os cananeus. Apesar dele impor a liderança a uma mulher, e sempre quando aconteceu na Bíblia foi para a vergonha do próprio homem, mas ele pela fé lutou e derrotou os cananeus. Juízes capítulo 4, versículo 16, e no capítulo 5, no versículo 1. O que dizer de Sansão? Mesmo com o bloqueio da sua fé por causa do seu amor por Dalila, Sansão mostrou fé quando ele orou pedindo força a Deus, e Deus concedeu força a ele. Para quê? Para que pela fé ele pudesse fazer justiça contra os inimigos de Deus, os inimigos do povo de Deus. Juízes capítulo 16, versículo 30. Jefté, mais conhecido pelo voto que ele fez de sacrificar a própria filha, mas Jefté, um homem temente a Deus, Deus usou ele para derrotar, destruir os amonitas e punir a tribo de Efraim. Davi, um homem de Deus, que chegou ao topo, o suprassumo entre todos aqueles que foram reis de Israel. Ele destruiu seus inimigos, construiu o seu reino, fortaleceu o povo de Israel. Ele era político de Israel, o grande político de Israel, mas também era seu líder espiritual. Tudo isso vivendo pela fé. E Samuel foi destacado desde a mocidade por ser um líder em Israel. O povo, inclusive, o procurava, pois sabia que o favor de Deus, que a mão de Deus era sobre ele, pois Deus respondia às suas orações. 1 Samuel, capítulo 12, no versículo 23. Agora volte seus olhos para o versículo 33, irmãos, de Hebreus. Os quais, por meio da fé, veja, pela fé, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca dos leões, subjugaram ou venceram reinos, como Davi fez, irmãos. Davi feriu os filisteus, 2 Samuel capítulo 8, versículo 1, depois disto feriu Davi os filisteus e os sujeitou, os subjugou,
e tomou de suas mãos as rédeas da metrópole. Também Gideão subjugou Midian. Está lá em Juízes capítulo 7, versículo do 1 ao 25. Praticaram ou exercitaram a justiça. Davi fez isso. 2 Samuel capítulo 8, versículo 15. Reinou, pois, Davi sobre todo Israel, julgava e fazia justiça a todo o seu povo. Como Samuel também fez. 1 Samuel capítulo 8, 1 Samuel capítulo 12, 1 Samuel capítulo 15. Ele assim também praticou justiça. Obtiveram as promessas, alcançaram as promessas. De fato, todos eles, Gideão, Baraque, Davi, Samuel, promessas que Deus fez a eles que no futuro foram concretizadas. Fecharam a boca de leões. Sansão, sim, em Juízes capítulo 14, versículo 6. Davi, em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 34 ao 37. E Benaia, em 2 Samuel 23, versículo 20. Versículo 34, que diz de Hebreus. É necessário eu expor essas coisas. Versículo 34. Extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiro. Quem extinguiu? Quem apagou a violência do fogo? Veja, não apenas o fogo, mas a violência do fogo. Daniel capítulo 3, versículo 27. Sadraque, Mesaque e Abednego, com alguém parecido com um filho do homem, na fornalha, por demais, acesa com toda a sua força. Escaparam ao fio da espada, como nós vemos Jefté, em Juízes capítulo 12, versículo 3. Davi também escapou da espada de Saul, lá em 1 Samuel. Elias, em 1 Reis, também da mesma forma. Da fraqueza tiraram força. Sansão, Juízes capítulo 16. Ezequias, da mesma forma. Todos eles, em fraqueza, foi suscitado-lhes força. Poderosos em guerra, irmãos. Baraque, capítulo 4, só esse exemplo para vocês, versículo 14 e 15. Juízes, capítulo 4, versículo 14 e 15, acerca de Baraque. Então disse Débora a Baraque: dispõe-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou Sísera em tuas mãos. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele. E o Senhor derrotou a Sísera e todos os seus carros, e a todo o seu exército ao fio da espada, diante de Baraque. E Sísera saltou do carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos até Arosete Algoim. E todo o exército de Sísera caiu a fio da espada, sem escapar, nenhum sequer. Ou seja, poderosos em guerra. Colocaram em fuga estrangeiros, irmãos. Juízes, capítulo 7, versículo 20 e 21. Puseram em fuga, ou seja, pelos campos correram. Versículo 20 diz: assim tocaram as 3 campainhas, as trombetas, e despedaçaram os cântaros, e seguraram na mão esquerda as tochas, e na mão direita as trombetas que tocavam, e exclamaram: espada pelo Senhor e por Gideão. E permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial, e todo deitou a correr e a gritar e a fugir. Versículo 35, então, de Hebreus. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. As mulheres, a viúva de Sarepta, 1 Reis capítulo 17, versículo 17 ao 24. E Sunamita, 2 Reis capítulo 4, versículo 17 ao 35. Sobre aqueles crentes que foram torturados, irmãos, existia naquela época um dos instrumentos usados para a tortura era o tímpano, uma roda do qual colocava um homem e aí esticavam todo até parti-lo no meio. Quando os ouvintes aí dessa carta aos Hebreus ouviam falar sobre
essas torturas, eles já se lembravam desses instrumentos. E o versículo 36 de Hebreus vai dizer, então, outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Como Hanani, em 2 Crônicas, capítulo 16, aprisionado por Asa e Micaías, filhos de Imlá, também por Acabe foi acorrentado em 1 Reis, capítulo 22. Irmãos, a prova de escárnios e dos açoites, os apóstolos, quando eram escarnecidos e açoitados, eles se levantavam dali e davam graças a Deus pelo orgulho de sofrer açoites, de sofrerem afrontas pelo nome de Cristo. Eles, em vez, no lugar de sair murmurando, dizendo assim, porque o Senhor não nos protegeu, já que nós professamos o seu santo nome, porque não houve vitória para as nossas vidas, mas porque nós então fomos açoitados, porque nós fomos escarnecidos e considerados escórias do mundo. Eles se orgulhavam por sofrer isso em nome de Cristo Jesus. Apedrejado como Zacarias, filho de Jaioada. Em 2 Crônicas, capítulo 24, em Mateus, capítulo 23, também temos o exemplo. Cerrados ao meio, não há na Bíblia alguém que foi cerrado no meio, mas acredita que Isaías, a tradição, a história diz que Isaías foi cerrado ao meio. Urias foi morto por Joaquim, Jeremias capítulo 26, versículo 23. E também os profetas em Israel. Da mesma forma, irmãos, como que cerrados ao meio. E andaram peregrinos, ou seja, marginalizados. O versículo 38 nos diz, então, irmãos, depois dessa lista de coisas negativas, de coisas assombrosas, da qual você pode ler e passar em sua mente, e o que eu tenho vivido? Será que eu tenho vivido algo parecido com isso? Veja, o autor de Hebreus queria chocar mesmo ali a sua igreja, os seus ouvintes. Irmãos, é impossível que um crente leia essas coisas e ele não diga assim, onde é que eu me enquadro aqui? Onde foi que eu já passei por sofrimento parecido? Para que eu possa tão fácil negociar a minha fé, se é que a tem. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Obadias, irmãos, responsável pelo palácio do rei Acabe, escondeu 100 homens profetas do Senhor, em 2 cavernas, 50 em cada caverna, deu água e comida a eles, está lá em 1 Reis, capítulo 18. Elias também fugiu para o deserto de Negueb, Israel não era um lugar mais seguro, 1 Reis, capítulo 19. E Davi também e seus homens, fugindo de Saul e de seus soldados, em 1 Samuel, capítulo 24, também, escondidos em cavernas. Então, irmãos, desertos, montes, covas, antros da terra, homens dos quais o mundo não era digno. Irmãos, peraí, o mundo não era digno? Esses homens, eles andavam à margem da sociedade. Os cristãos, ou o povo de Deus no passado, eles eram perseguidos, considerados indignos de pisarem nessa terra, considerados como lixo do mundo. Mas espera aí, não é possível encontrar um lugar de aceitação para esse povo? Quando Paulo vai pedir a oferta à igreja de Corinto, irmãos, Jerusalém, completamente povoada, aglomerada de gente ali, não se vende comida, nem se vende comida crente aos cristãos, nem vão dar emprego aos cristãos para que eles trabalhem e compram as comidas, porque se conseguirem dinheiro, nós também não vamos vender. Paulo vai dizer, olha, a igreja da Macedônia contribui tanto, oferta tanto financeiramente, que quando eles não têm, ele diz assim, a gente se doa, o que é que a gente pode fazer? Vejam, irmãos, os cristãos estavam, de fato, passando mal ali em Jerusalém. Quando Paulo vai pedir isso aos coríntios, mas sempre perseguiram também os profetas. Muito tempo atrás, antes dos apóstolos, antes da igreja primitiva, muito antes de nós, antes dos reformadores.
antes dos puritanos. Irmãos, lamentavelmente eu não queria nem nos colocar nessa lista. Mas como assim o mundo não era digno? Veja, eles eram considerados a pior coisa do mundo. Não se encontrava um lugar de aceitação para essas pessoas. Os crentes fiéis a Deus, os crentes, não eram aceitos nesse mundo. Mas o autor de Hebreus, ele usa exatamente a expressão contrária. O mundo que não era digno deles. O mundo enoja e repudia, e afasta e repele, denigre, usa de sua maledicência, usava, porque os crentes de hoje, por conta da sua falsidade, da hipocrisia da sua fé, eles são por demais aceitos, aplaudidos, e simpaticamente são recebidos em todos os lugares. Bom era quando o crente era tido como um leproso, quando ele era escarnecido nas ruas. Nós ouvimos isso dos nossos avós, em alguns interiores. Mas hoje a nossa fé, por não ser genuína, ela não brilha, ela não incomoda, ela não ofusca, nem é notada, ninguém sabe que somos crentes. Nos vestimos iguais, cantamos as mesmas músicas, andamos nos mesmos lugares, sorrimos das mesmas piadas, temos as mesmas ambições, disputamos e brigando pelas mesmas coisas. O autor de Hebreus inverte essa posição e diz que esse mundo que não era digno desses homens. Irmãos, olha o que João Calvino vai dizer, e eu vou repetir certamente, porque eu sei que você não vai prestar atenção a primeira vez, mas como eu amo João Calvino, por tanta sabedoria dada por Deus, mas pela sua piedade, pelo seu coração pastoral, ele estava longe de ser técnico. Veja, pois onde quer que os servos de Deus vão, eles levam consigo a sua bênção, ou seja, a mão de Deus sobre a vida deles, como uma fragrância de um precioso perfume. Foi assim que, olha o exemplo, foi assim que a casa de Potifar recebeu a bênção divina em virtude de José. Por causa da presença de José ali, a casa de Potifar foi abençoada. Gênesis capítulo 39, versículo 5, e ele vai dar outro exemplo. Sodoma não teria sido destruída se tivesse sido encontrado ali pelo menos 10 justos. 10 crentes ali, se fossem encontrados, Gênesis capítulo 18, versículo 32, Deus não iria destruir aquela cidade. Veja, João Calvino continua: se o mundo rejeita os servos de Deus como lixo, o fato de não poderem aturá-los deve ser levado em conta como seu castigo. Isso é juízo de Deus para o mundo, quando o mundo não suporta um crente pelo seu padrão moral, pela sua conduta, pela sua voz, pela sua profissão de fé, porque, irmãos, o evangelho não é meramente moral, isso são consequências. Mas veja, razão, quando lhe pedem a razão, quando pedem sua opinião acerca da masculinidade, sobre família, sobre absolutamente tudo, eles odeiam, eles ogerizam e eles vão repudiar. João Calvino está dizendo, quando o mundo não pode aturá-lo, deve ser visto isso como castigo de Deus, como juízo de Deus. Sempre que os crentes verdadeiros foram afastados do nosso meio, observem, irmãos, que incrível, sempre que os crentes verdadeiros foram afastados de nosso meio, tomemos tal fato como um mau presságio, mas um mau presságio contra nós, visto que nós somos considerados indignos de sua companhia. Veja, é um mau presságio para nós quando Deus tira um crente do mundo, um crente genuíno do mundo. Por quê? Porque Deus nos considera como indignos da presença deles, de sua companhia. Mas por quê? Para que eles não pereçam juntamente conosco. Para que eu não o corrompa com a minha fé hipócrita, com esse meu evangelho mentiroso, com esse ser igreja tão fantasioso.
fantasioso da minha mente, que eu criei já o que é essa igreja. Eu criei qual é a necessidade da minha fé. E eu vou lá e eu busco, e eu apanho, e eu cultivo, eu me alimento e eu vivo daquilo que eu penso ser, daquilo que eu penso dizer a palavra de Deus. Juízo de Deus. Deus arranca muitas vezes inesperadamente crentes do nosso meio. Eu creio nisso, irmãos. Se Deus não tirar esse homem do nosso meio, é capaz dele se corromper com o meu exemplo negativo, com o meu testemunho. Eles que devem ser retirados, porque é capaz dessa mentira que eu tenho vivido, sobressaia sobre ele, o encanto também, ele se contamine. O mundo não é digno desses homens, não era digno desses homens. O versículo 39 vai dizer, ora, todos esses que obtiveram um bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Versículo 40, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Irmãos, observem, todos esses homens, dos quais o mundo não era digno, eles viveram, eles suportaram, eles foram fiéis, não acovardaram, custou a sua vida, custou dor, passageiramente viveram nesse mundo, não negociaram a sua fé. Contudo, só ficaram com a promessa. Só ficaram com a promessa, mas não a concretização dela. Talvez esse fosse o problema dos hebreus. Talvez seja o seu problema, você não consegue ver. Você não consegue vislumbrar a morada celestial, você não consegue vislumbrar, apreciar a beleza da santidade do Senhor, você não consegue contemplar Cristo e a sua majestade, o seu senhorio. Até porque não nos debruçamos em sua palavra, nem adoramos com reverência, nem nos preparamos para adorar ou para participar da ceia do Senhor. Mas porque nós não cremos. Esses homens ficaram com a promessa. Apenas com a promessa. Veja, para nós, a promessa já está concretizada. A obra de Cristo, a obra redentiva, o sacrifício substitutivo. Mas para aqueles homens, veja, irmãos, com tudo que viveram, e aí eu vou repetir, parece que é o nosso problema de hoje, porque eu não consigo ver. Aqueles homens não viram a concretização. Alguém podia dizer, rapaz, para que tu perder tudo isso? Para que tanto fanatismo? Tu se apega a uma coisa, tu tem uma mentezinha cauterizada, tu não muda. Também não é desse jeito, não. E tantos nomes, e tantas explicações, e apelos que nós recebemos. Porque o nosso modo de viver incomoda. E o mundo está tão mal hoje, irmãos, que um pouquinho de piedade que nós vivemos já incomoda. Veja, absolutamente nada de piedade nós temos, mas um pouquinho que nós temos já incomoda tudo ao nosso redor. Tudo e todos ao nosso redor. Aqueles homens não viram a concretização da promessa, mas ficaram firmes. O versículo 40 vai dizer, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Sabe o que é que o autor de Hebreus quer ensinar aqui para os hebreus? E nós precisamos aprender isso. O que ele queria ensinar, o que Deus quer ensinar para nós é a unidade e a continuidade dos crentes, do Antigo e do Novo Testamento. Daquilo que faziam uma distinção, uma divisão, Antigo e Novo Testamento. A graça está no Novo, no Velho não existe graça. A graça está desde o início, lá no Éden. Cristo já foi apontado, já foi prometido. E eles criam, eles eram salvos olhando para frente, aguardando a concretização dessa promessa. Veja quantos e quantos séculos se passaram.
Os crentes fiéis passando por tudo isso, sendo salvos por confiarem na promessa do Cristo que viria. Unidade e continuidade dos crentes do Antigo e do Novo Testamento. O que ele quer dizer, irmãos, aí, por Deus, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles quem? Os heróis da fé. E nós, para que sem nós quem? Os crentes em Cristo Jesus. Ele quer dizer, os heróis da fé, eles e nós, somos um. É uma unidade, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito. Essa palavra, irmãos, essa expressão grega, aí superior ou melhor, ela foi usada 19 vezes em todo o Novo Testamento, essa mesma expressão. 13 vezes está somente aqui no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus. Na repetição dessa expressão, superior, melhor, o tempo todo na carta aos Hebreus, que nós temos visto, superior aos sacrifícios, superior aos anjos, a Moisés, aos sacerdotes, aos sumos sacerdotes. Essa palavra, então, ela está relacionada à era do cumprimento em Cristo Jesus. Olha, superior, melhor, é quando Jesus Cristo concretizou a sua obra. Veja, tudo acerca do ser de Cristo, tudo acerca da sua obra, a era do cumprimento em Cristo Jesus, superior e melhor. Porque ele é superior a Moisés, ele é superior aos sacrifícios, ele é superior aos anjos, até mesmo aos sacerdotes, sim, e ao sumo sacerdote, sim. Significa que os crentes que pertencem a essa era cristã se tornaram os beneficiários da salvação prometidas em Cristo. Veja, olha o benefício de nós hoje, olha o benefício dos hebreus, é isso que o autor quer dizer. Veja, os crentes do Antigo Testamento esperavam esse cumprimento. Eles olhavam para frente. Veja o que acontece conosco, com os hebreus. Olhamos para trás, para a obra que foi feita. Se bem que nós crentes olhamos também para frente, aguardando a volta do Salvador. Aguardando a volta de Jesus Cristo. O ressoar da trombeta, irmãos. Onde nós nos colocaremos de joelho, não por querer, mas porque todo joelho vai se dobrar. Mas, irmãos, que alegria. Que alegria, pô. Veja que intrepidez, que confiança. Pastor, mas eu sou pecador e eu pequei hoje, eu pequei ontem. E eu dizia assim, eu não confio em mim mesmo. Eu confio em Cristo, em sua graça, no seu sangue sobre a minha vida. Por isso que eu não tenho medo do ressoar da trombeta. Por isso que eu não tenho medo de olhar para frente e desejar que o céu se abra e o noivo venha resgatar a sua noiva. Venha me buscar, venha buscar a sua igreja. Nós somos privilegiados, irmãos. Deus reservou para nós, proveu coisa para nós superior. Nós somos privilegiados porque podemos olhar para a obra de Cristo e ver que essa promessa ela foi concretizada, nós não esperamos por ela, mas ela já está realizada. Que segurança, que alegria, você pode sair daqui hoje seguro. Veja, não crendo numa promessa, mas crendo em Cristo Jesus. Crendo na obra da cruz, no sacrifício, na ressurreição, na remissão, no apagar completamente dos seus pecados, porque Jesus Cristo fez justiça no seu lugar. E você se sentia, sair daqui flutuando e aliviado e dizer, meus pecados foram perdoados, eu tenho paz com Deus. Superior, queridos, é a era que nós vivemos. Aqueles irmãos, queridos, se comparem agora. Aqueles irmãos, eles tinham somente a promessa e suportaram absolutamente tudo isso. Se inclua nessa lista, você que já tem a concretização da promessa, e se sinta um covarde, vil, pecador, injusto por demais, para que você se renda do seu orgulho, reconheça o que você tem sido como um crente, tem sido suficiente. A sua devoção, a sua vida de agradecimento, será que tem sido suficiente para o Deus que tudo lhe dá e que lhe deu a maior de todas as coisas, a herança da salvação?
O texto nos diz, irmãos, que para que sem nós não fossem aperfeiçoados. Esse aperfeiçoado, irmãos, aí. Hebreus capítulo 8, versículo 6, se você voltar um pouco, nós vamos ver que na antiga aliança era impossível os crentes serem aperfeiçoados, era impossível os crentes alcançarem a perfeição. Veja, irmãos, observem, Hebreus capítulo 8, versículo 6, os crentes da antiga aliança eram incapazes de alcançar a perfeição. Olha o texto. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto ele é também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Se está vindo agora uma nova aliança em Cristo Jesus, aquela ali caducou, aquela caiu em desuso, aquela não foi aperfeiçoada, veio uma nova aliança. Agora observem Hebreus capítulo 2, no versículo 10. Hebreus 2:10. Com a vinda de Cristo, veja, com a vinda de Cristo, ele levou muitos filhos à glória. A glorificação, a perfeição, ao estado da glorificação. Hebreus 2:10. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, olha a palavra agora, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Olha, aqueles homens foram todos eles torturados, cerrados ao meio, jogados na cova dos leões ao fogo e passaram por tudo aquilo, todas as vergonhas e os escárnios. Mas hoje, veja, com a concretização da promessa, veja, por meio de sofrimentos, é que o autor da salvação aperfeiçoa a nossa fé. Que maravilha, irmãos, louvado seja Deus, é Ele que sofre, é Ele que pagou todas as chagas, todas as nossas enfermidades, todas as nossas vergonhas, todas as nossas dores. Agora observe em Hebreus capítulo 10, versículo 14. Nós vimos que o crente da antiga aliança eram incapazes de alcançar a perfeição. Com a vinda de Cristo, ele levou muitos filhos à glória, e então ele os aperfeiçoou, Hebreus 10, 14. Porque com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Veja, irmãos, por meio da sua obra, Cristo fez com que os crentes do Antigo e do Novo Testamento compartilhassem sua perfeição. Hebreus 12, 23. Por meio da obra de Cristo, os crentes do Antigo e do Novo Testamento compartilham da sua perfeição. Hebreus 12, 23. E igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e os espíritos dos justos aperfeiçoados. E então em Hebreus capítulo 12, irmãos, agora, versículo 2. Cristo aperfeiçoa os crentes, pois Ele é o aperfeiçoador da sua fé. Olhando firmemente para o autor e consumador, daquele que aperfeiçoa a sua fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Aleluia! Veja, irmãos, mas esse aperfeiçoar não nos permite uma inércia espiritual, uma ociosidade na nossa piedade, porque, irmãos, observe que Hebreus 10, 14 diz que Deus aperfeiçoou aqueles que estão sendo santificados. Nós não podemos ficar parados. Santidade ao Senhor, e Hebreus vai dizer ainda, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Se não houver um esforço da igreja, irmãos, em ser santificada. Santificação, irmãos, uma operação do Espírito Santo que requer também a nossa participação. Hebreus capítulo 6, versículo 12, vai nos mostrar que essa ociosidade na piedade e a inércia espiritual não combina, irmãos, com esse aperfeiçoar de Cristo. Nós somos exortados o tempo todo a perseverar firmes. Hebreus 6, capítulo 12, eu quero ler o 11 e o 12. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando
até o fim, a mesma diligência, para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Ainda Hebreus capítulo 13, versículo 7. Eu quero ler do 7 ao 9. Hebreus 13, do 7 ao 9. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e, considerando atentamente o fim de sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração firmado com a graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isso se preocuparam. Vejam, irmãos, até o fim de sua vida. O outro versículo, capítulo 6, versículo 12 também, versículo 11. Até o fim e até o fim. Imitar, irmãos. Tudo aquilo que aqueles homens sofreram, tudo aqueles homens que quando foram provados suportaram. Imitá-los também, irmãos. Paulo vai dizer, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Não numa soberba, mas, irmãos, veja, ser um cristão de verdade a ponto de dizer, me imite. Quem ousa? Me imite, porque você vai estar imitando a Cristo. Terrível, irmãos. Terrível descer daqui e perguntar, eu posso lhe imitar? E você dizer, longe de mim, por favor. O apóstolo Paulo, sendo miserável pecador, assim ele se identificava. Ele dizia, olhem para mim, olhem para a minha vida e me imitem. Imitar e perseverar até o fim. Tendo visto essas coisas, irmãos, no começo do sermão eu perguntei, e eu queria perguntar novamente, aos olhos de Deus, aonde é que você está relacionado? Aonde você está contado? As oportunidades que Deus te dá diária para que a sua fé seja provada e você vença. Veja, as provações são dadas não para que você caia, mas para que você vença, para que você as suporte. Deus te dá a oportunidade de você se parecer com o Filho dele. Veja, quando Deus olha para as tentações suas e vê você vencendo, Ele vai dizer, é meu filho, então eu o amo. Em qualquer pessoa em que eu ver a caricatura, a imagem das minhas filhas, eu vou amar. Veja, Cristo, eu estou em algum lugar e quando eu olho uma bebezinha, eu lembro das minhas filhas, então eu quero colocar no braço e eu quero brincar, eu quero sorrir para elas, porque eu vejo as minhas filhas naquelas outras crianças. Veja, a melhor forma de ser amado por Deus é quando você carrega a imagem de Cristo em você constantemente, até o fim, quando você persevera. Irmãos, em tudo aquilo que você tem vivido, será que o mundo é digno de que você viva aqui, irmãos? Ou quanto antes o Senhor tira você daqui, ou então Ele vem buscar a sua igreja? Irmãos, observem um privilégio. A era que nós vivemos em Cristo, essa nova era, esse novo tempo, esse finais dos tempos, finais dos dias, nós temos a concretização daquilo que foi prometido, do qual o povo viveu tudo isso esperando. Nós não precisamos esperar, é agora, é o hoje. Eis o dia oportuno da sua salvação, eis o dia oportuno da renovação, daquilo que outrora foi anunciado a você, e você disse, sim, é isso que eu quero para a minha vida, eu entendi, eu recebi Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Mas talvez em algum momento da sua vida, em meio às provações, você caiu e você esfriou a sua fé. Eis o momento oportuno, irmãos, de crer na concretização dessa promessa, de Cristo Jesus, daquilo que Ele fez por você.
para que Ele possa te dar oportunidades a partir de hoje, para que você vença e você possa estar bem relacionado, bem visto aos olhos do Senhor. Que esse mundo, irmão, seja cada vez menos digno da Igreja Presbiteriana Castelo Forte. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Amém.